explicar, comunicar, argumentar. Nada disso é fácil. Claro que não é. Por quê? Porque tudo isso demanda a compreensão das pessoas. E a compreensão das pessoas é algo sobre o qual nós não temos domínio adequado. Muitas vezes falo alguma coisa imaginando que a pessoa vá compreender de certa forma e a pessoa compreende de uma forma completamente distinta. Então, pensando nisso, devemos estar sempre atentos à reparação de nossas explicações do que estamos comunicando. E, principalmente, devemos estar atentos à necessidade de reparação dos nossos argumentos. Pense nessas coisas, isso é importante. A argumentação demanda a permanente vigília da reparação dos argumentos. Vejamos alguns exemplos. Apresentamos nessa folha 3 argumentos. O nosso objetivo é analisar esses argumentos do ponto de vista de possíveis reparações. O primeiro argumento nos diz o seguinte: todos os homens são mortais, Sócrates é um homem, logo Sócrates é um mortal. Esse é um argumento válido. Por quê? Porque esse argumento tem esse jeito, essa forma. Todo A é B, todos os homens são mortais. X é A, Sócrates é um homem. Logo, X é B, logo Sócrates é mortal. Esse argumento, que é a forma desse argumento, pode ser representado como tais conjuntos. Dizer que todo A é B significa dizer que o conjunto das coisas que são A está contido no conjunto das coisas que são B. X é A. Isso significa dizer que X está contido no conjunto A. Mas se X está contido no conjunto A e o conjunto A é um subconjunto do conjunto B, então o X está no conjunto B, X está contido em B. Nesse caso, a pergunta que se coloca é a seguinte: será que é preciso adicionar essa premissa a esse argumento? Ou seja, será que ao apresentar esse argumento eu preciso dizer que esse esquema é válido para concluir que esse argumento é válido? É claro que não é necessário incluir essa premissa, porque se isso ocorresse, se demandássemos a necessidade da inclusão dessa premissa a esse argumento, novamente, para admitir a validade desse argumento, teríamos que adicionar como premissa um outro argumento análogo a esse, e teríamos uma regressão ao infinito. É claro que estamos falando aqui de uma maneira superficial. Falaremos disso novamente. Regressão ao infinito. Considere esse outro argumento. O senador é um bom político, porque é inteligente. Temos aqui algo esquematicamente como essa implicação. Ser inteligente implica ser bom político. É claro que esse não é um bom argumento. Teríamos que adicionar essa premissa para reparar esse argumento. Dizer que quase todas as pessoas inteligentes são bons políticos. Puxa, mas reparar esse argumento com essa premissa, temos um problema. O argumento tornaria mais forte, mas a questão é que a premissa que estamos adicionando, ela é muito duvidosa. E adicionar a um argumento uma premissa duvidosa para o tornar um argumento forte
Isso não é uma boa estratégia de reparação. Uma maneira de reparar esse argumento seria adicionar premissas como essas. O senador apresenta propostas interessantes. O senador tem grande capacidade de previsão. O senador é honesto e assim por diante. Mas ao adicionar tais premissas ao argumento, o que fazemos é mudar completamente o argumento. Ou seja, tais premissas, na verdade, elaboram outro argumento. E adicionar tais premissas ao argumento, nesse caso, não estamos mais reparando o argumento, estamos, na verdade, formulando um outro argumento. Isso não é uma reparação. Considere esse outro argumento. Você tem que fazer a prova de lógica. Seu pai é amigo do professor de lógica. Logo, você vai ser aprovado. É claro que esse é um argumento fraco. E não há como repará-lo. Na verdade, ao colocar um argumento dessa maneira, o que podemos perceber é que há aqui, digamos, intenções ocultas, um alto grau de desonestidade. É claro que nem sempre é fácil reparar um argumento. Muitas vezes, na tentativa de reparar o argumento, nós o mudamos completamente, mas é assim mesmo. De qualquer forma, é sempre necessário pensar a respeito da elaboração de bons argumentos, argumentos mais claros, mais fortes. E, para obter isso, é claro, é importante reparar os argumentos que nos são apresentados. Veja mais alguns exemplos. Temos aqui mais 3 argumentos. Observe o primeiro. Você não devia comer a gordura do bife. Não sabe que a gordura faz mal? Esquematicamente aqui temos esse argumento. Gordura faz mal. Implica não comer bife. Poderíamos, para melhorar esse argumento, para reparar esse argumento, adicionar tais premissas. Colesterol faz mal, a gordura do bife tem muito colesterol e a premissa de que não devemos comer o que faz mal à saúde. É claro que a adição dessas premissas melhora o argumento. Mas observe essa premissa. Ela é uma premissa óbvia. Será que é necessário adicionar tal premissa? É claro que não devemos comer o que faz mal à saúde. Então, nem sempre é necessário adicionar todas as premissas. Aquelas que são óbvias, em geral, nós as deixamos de lado. O outro argumento. Você vai votar no candidato de esquerda? Não vê que isso é um voto perdido? Esquematicamente, esse argumento é essa implicação. Candidato de esquerda implica voto perdido. Para analisar esse argumento, para tentar, digamos, melhorá-lo, devemos entender o que significa isso aqui, voto perdido. O que significa isso? Olha, e para explicar isso, na verdade, serão necessários outros argumentos. Ou seja, outros argumentos para justificar o que é um voto ser perdido. Então, não há como reparar esse argumento. Temos aqui um conceito muito vago e que, para explicá-lo bem, deveremos apresentar outros argumentos além desses. E, na verdade, ao final de tudo isso, até mesmo esqueceremos esse argumento. Considere o último argumento. Pensamento crítico deveria ser ensinado a todos os alunos do secundário. Dominar o pensamento crítico é ser capaz de desenvolver melhor suas potencialidades como pessoas e como profissional. Além disso, o pensamento crítico ajuda os estudantes a compreender melhor as outras disciplinas e a redigir melhor.
Só as pessoas autoritárias temem o pensamento crítico. Observe que nesse argumento, a conclusão vem no início. Pensamento crítico deveria ser ensinado a todos os alunos do secundário. Por que, dadas essas premissas? O único problema nesse argumento, que é um argumento forte, é essa premissa. Essa é uma premissa duvidosa, que pode ser retirada. E mesmo sendo retirada, continuamos tendo um argumento forte. É claro que pensamento crítico deve ser ensinado, porque temos tais premissas. Vimos até agora como proceder na reparação de alguns argumentos. E vimos também o que é igualmente importante, que alguns argumentos não podem ser reparados. Puxa, o argumento é tão ruim que não há como repará-lo. Vale a pena pensar um pouco mais sobre isso, sobre o que são os argumentos irreparáveis. Argumento irreparável. Não podemos reparar um argumento se ocorrer uma das seguintes condições. Apresentamos aqui 6 condições que, caso ocorram, o argumento será um argumento irreparável. Primeira condição: não estamos perante um argumento. Bom, aí é óbvio, não há o que reparar, não temos um argumento. Temos uma ordem, por exemplo. Outra condição: o argumento é tão falho de coerência que nada há de óbvio que possamos acrescentar. O argumento é muito falho, não há o que fazer para melhorá-lo. As premissas do argumento são falsas ou altamente duvidosas e não podem ser eliminadas. Olha, se o argumento tem como premissas coisas duvidosas e falsas e que não podem ser eliminadas, não há o que fazer, porque, como sabemos, os bons argumentos têm premissas verdadeiras. E sempre o nosso objetivo é obter bons argumentos. A premissa óbvia a ser acrescentada torna o argumento fraco. Puxa, se aquilo que eu deveria acrescentar faz com que o argumento se torne fraco, ele é irreparável. A premissa óbvia a ser acrescentada para tornar o argumento forte ou válido é falsa. Olha, não há o que fazer para reparar, porque aquilo que eu deveria acrescentar para melhorar o argumento é uma premissa falsa. A conclusão do argumento é claramente falsa. Puxa, devemos sempre lembrar, usamos argumentos para nos convencer sobre conclusões. E é claro que estamos querendo convencer sobre conclusões verdadeiras e não conclusões claramente falsas. Veja então um exemplo de um argumento irreparável. Suponha esse diálogo entre o Zé e a Maria. O Zé diz o seguinte: é uma péssima ideia cortar árvores na beira do rio, que levam anos para crescer. Mas aí a Maria prossegue: o quê? Você está se deixando influenciar pelos ambientalistas? É tempo de as populações ribeirinhas mandarem nas suas próprias terras. Esse é um argumento, uma conversa que estabelece um argumento confuso. Mais ou menos, o que a Maria está querendo dizer é o seguinte: os ambientalistas não têm o direito de mandar nas pessoas. E os ribeirinhos têm o direito de mandar em suas terras. Logo, isso implica, dadas tais premissas, que os ribeirinhos podem cortar as árvores. Mas afinal, por que esse argumento é fraco? Ele é fraco porque essas premissas não dão suporte a essa conclusão.
E por que essas premissas não dão suporte a essa conclusão? Para entender isso, é necessário entender melhor o que é o direito das pessoas. Afinal, tem ou não tem os ribeirinhos o direito de cortar as árvores? O que é esse direito? Então, nesse caso, não há como reparar esse argumento, porque tais premissas estão completamente desconectadas com a conclusão, que fala de direitos. E, para entender isso, deveríamos então estudar melhor o que significa tais fatos, entender do assunto, entender do que é o direito das pessoas. Veja bem, o tal argumento que apresentamos é irreparável porque está falando de maneira muito superficial sobre coisas realmente complexas. O direito das pessoas. E, para argumentar bem, como sabemos, é necessário entender do assunto. Lembre disso.